Eu também não acreditava em seres extraterrestres. De fato, eu não botava fé na vida fora do planeta Terra. Até que, há 3 anos atrás, eu comecei a ter contato. Eu não procurei por isso, eu estava com a minha vida toda estável, era líder de um time, ganhando super bem, trabalhando no corporativo. E em meditação eu comecei a contatar seres de outras dimensões. E a partir disso, toda uma realidade começou a se abrir para mim. Eu vi muitos OVNIs, já canalizei muitas mensagens, já tive experiências extrafísicas muito profundas, com pessoas ao meu redor, inclusive. Eu moro aqui na Ilha da Magia, nesse momento, em Florianópolis. Aqui é um grande polo de espiritualidade e eu tenho uma compreensão hoje do que são esses seres. Existem muitas desinformações nesse momento acontecendo, pessoas endeusando os seres extraterrestres, pessoas negando, demonizando. E nesse vídeo eu tenho o objetivo de trazer um pouco das minhas experiências e do que essas experiências despertaram em mim. Porque essa é a grande questão. Nós precisamos abrir a nossa visão para o campo multidimensional. Se a gente não consegue ter esse grau de expansão da nossa consciência, vai ser muito desafiador continuar habitando o planeta Terra. Porque o planeta está subindo em vibração, nós que fazemos parte desse sistema estamos sendo convocados a também participar dessa elevação. Então, avistamentos, conseguir conceber outros seres, outras formas de vida, faz parte também da nossa expansão consciencial. Nós estamos em algum nível afinando a nossa visão, rompendo alguns véus de ilusão. Essas consciências sempre estiveram aqui, não é que elas não estivessem, é que agora a gente está conseguindo sintonizar para conseguir identificar. E isso vai se aprofundar cada vez mais, na verdade, porque é só o começo. É só o começo do despertar da Terra, que até então estava num paradigma muito material, para compreensão da infinidade que é a vida. Porque aqui nós estamos vivendo na terceira dimensão. A nossa mente, ela tem uma série de limitações. Só que quando eu vou ascendendo em consciência, quando eu vou abrindo essas portas interiores, eu vou conseguindo ter a compreensão que eu também existo em outras dimensões. Então imagina assim, imagina que Deus está aqui, o grande sol central, vamos imaginar dessa forma figurada, e nós vamos descendo os raios de luz para várias camadas da realidade, várias e várias e várias e várias e várias e várias. É como se nesse momento a gente estivesse assim no dedinho do pé inflamado de Deus, porque nós estamos numa camada bastante baixa, digamos assim. As chaves de Enoch trazem essa cosmovisão, 24 dimensões acima da que nós estamos. Então, aqui, aonde nós estamos, existe toda uma densificação. É um espaço que a vibração ela não está tão alta. Só que nós existimos também em outras camadas, porque nós somos um fractal de Deus que está materializado aqui. Só que a fractalização implica na nossa consciência estar também em todas essas camadas de dimensão. Não existe uma ruptura, a gente está aqui e a gente está em todas essas. Então, estou trazendo toda essa percepção porque os meus contatos começaram a acontecer há 3 anos atrás. A primeira vez eu estava meditando e eu tive um contato extrafísico com um ser que tocou na minha têmpora. E dali tudo começou a mudar. Eu tive experiências de ver naves no céu se apresentar, passando informação a nível mental, vendo de fato as consciências com os olhos abertos e consegui compreender que tudo que eu recebi nesse período, até chegar aqui, na verdade eram informações sobre mim que estavam no meu inconsciente. Então, eu tenho várias canalizações escritas de coisas que eu recebi a partir do contato com esses seres, e elas se materializaram depois, como se fossem profecias, como se fosse a minha consciência, a consciência do meu eu superior, me dando informações, se caminhar a partir daquele lugar para chegar naquele ponto. Então, algumas das experiências que eu tive me mostrou muito esse lugar de que somos nós, em algum nível, conseguindo fazer contato com a gente aqui. Não sei se você já assistiu Interestelar, mas tem uma cena lá que mostra muito isso. Como se ele estivesse ali naquele buraco de minhoca e conseguindo falar com ele em outro tempo e espaço. Então, essa é a minha real percepção da minha experienciação. Mas é claro que
Aqui eu tô falando de um eixo que é o seguinte: toda vez que eu tive contatos, depois de ter ganhado um pouco de maturidade com isso, eu abri um campo espiritual, fechava, selava, para conseguir ter esse contato na vertical muito mais fluido. Porque se eu expando esse meu olhar e começo a ter contato, e começo a fazer contato com vários seres, a chance de você se perder é grande, no sentido de, aqui, nós vivemos numa camada da realidade que tem dualidade, ou seja, existe o bem, existe o mal. E essa separação também existe nas camadas um pouco acima das nossas. Então, tem seres que são bons, que estão caminhando dentro da ordem, e tem seres que estão caminhando dentro do caos. Se eu não tiver esse discernimento, é bem possível que eu me perca. Porque pensa aqui comigo, sendo consciências que estão acima do nosso patamar vibracional, são consciências mais evoluídas, que detêm de mais tecnologia. Eu pude experienciar isso com muita clareza. Eu tive um contato muito forte uma vez, na qual eu estava recebendo mensagens no mental, estava vendo uma nave em cima de mim e escrevendo. E aí depois eu peguei o celular para canalizar, porque eu estava muito veloz ali no processo. E aí veio no meu coração, para de escrever e sente, é para sentir. E eu não dei bola, porque eu estava vindo com muitas ideias que eu não queria me esquecer. E aí eu segurei o celular na minha mão e olhei, e a mensagem foi plasmada no meu bloco de notas, a partir da holografia da nave que estava acima de mim. E aí eu parei tudo e me dei conta do quanto existe de tecnologia para além da minha compreensão. Então, se eu não tiver muito claro no meu coração essas camadas multidimensionais, eu posso também começar a endeusar esses seres. Imagina, se um cachorro conseguisse pensar, conseguisse ter a consciência autorreflexiva, possivelmente ele pensaria que nós somos deuses, simplesmente porque a gente tem uma compreensão mais expandida e dá ordens para ele e consegue fazer esse movimento de ver além das capacidades do que ele tem de psique, enfim, além das capacidades daquele sistema. O cachorro poderia pensar que nós somos deuses, assim como a gente pode pensar que somos inferiores aos seres estelares pelas tecnologias que eles têm. Mas, na verdade, são consciências em patamares vibracionais diferentes. E a grande questão disso tudo que está acontecendo agora é um despertar para o plano espiritual. Até então a gente vive só no material aqui na Terra. Poucas pessoas colocam o espiritual, que é o real, acima das outras coisas da Terra. A gente vive trabalhando, preocupado com conta, com relacionamento, com coisas terrenas, que são passageiras, que têm prazo de validade. Só que existe algo que é eterno e nós não podemos nos esquecer disso, porque Jesus Cristo desceu até a Terra para passar essa mensagem da imortalidade no processo da ressurreição dele. Então, nós temos essa semente dentro de nós. Nós temos esse contato com as hierarquias superiores, mas cadê? Cadê a devoção? Cadê o processo de conexão? Então a Terra agora está chacoalhando e está havendo esse movimento de ter mais contatos, justamente para que a gente possa despertar para a natureza da realidade física, parar, sair do sono. Porque uma vez que a gente está aqui dormindo, a máquina está girando e tem seres no poder e a coisa está acontecendo, a gente sabendo ou não. Só que nós temos uma divina participação nesse processo. E qual é a nossa participação? Basicamente, cumprir a nossa função. Entender quem nós somos e o porquê nós estamos aqui. Eu bato muito nessa tecla porque a minha vida tem se transfigurado desde que eu fui resgatada por um estelar, que hoje eu entendo que é um mentor meu. Mas quando eu tava ali, naquela vidinha, que eu achava que eu tava no topo, tava triste por dentro, mas tava ganhando dinheiro, morando onde eu queria. Eu fui resgatada para minha missão de alma e eu venho desdobrando e descobrindo poderes do meu espírito que eu não tinha ciência e nunca teria se eu não tivesse saído daquele lugar. Então é muito importante que a gente se coloque, de fato, a olhar e a se questionar. Tá aparecendo um monte de OVNI, mas o que isso significa de fato? Para além do bafafá, para além da conversa, qual é a mensagem por trás disso? Porque é essa a essência, é isso que fica, é isso que é importante para a gente nesse momento. Que a gente possa ter esse firmamento espiritual e compreender que daqui para frente o canal só vai abrir mais e mais. Então, se você quiser ter contato com seres das estrelas, com anjos, enfim, cada vez vai estar mais próximo essa forma de conexão. Mas aí a orientação final que eu vou deixar aqui nesse vídeo, que vai trazer um pouco de entendimento de como agir nesse momento, é a seguinte questão. Primeiro, os seres que são benevolentes, eles trabalham para aquilo que eu chamo do ofício do Cristo. O que é o ofício do Cristo? Jesus Cristo desceu à Terra e passou uma mensagem. A mensagem era o amor.
Os seres que fazem contato com a gente aqui, eles têm uma finalidade, eles não fazem contato à toa, sempre tem um porquê. Qual é o porquê? Se for para despertar, se for para trazer o amor, se for para ajudar, são seres do bem. Agora, se forem seres que vão instigar o seu ego, que vão começar a passar informação, que vai fazer você fazer movimentos simplesmente para ter mais poder, aí precisa olhar. Porque esses seres que manipulam, que também existem extraterrestres que manipulam, muitos inclusive, eles estão a serviço de fazer você cair nessas programações caídas, serpentinas. Essas programações que vão manter a tua mente acorrentada a eles e a essa serventia que não é a serventia do ofício do Cristo, que não veio para esse plano para libertar, e sim para aprisionar. É muito importante ter esse discernimento. Ter esse discernimento é o que vai fazer você entender o que é real do que é ilusório. E esse também é um grande desafio do momento em que nós estamos atravessando. Percebam? Inteligência artificial super expandindo, mudando completamente a operação aqui na Terra, ao mesmo tempo, os contatos se abrindo, isso sendo revelado. Então, estamos num momento de realmente desconfigurar tudo que existe e isso vai ser reconfigurado. Só que nós que somos bons de coração e que temos uma mensagem e a vontade de auxiliar a Terra, precisamos estar ligados para essa realidade multidimensional. Precisamos abrir os nossos olhos. Vai ficar perdido, nadando no escuro. O tempo está passando assim, tá tudo se acelerando. Então perceba, o tempo, ele tá se acelerando. Imagina o tempo aqui nessa horizontal, tá passando muito rápido, as partículas estão agitadas. Só que nós vivemos numa holografia. Então, na vertical também tá se acelerando. E se a gente conseguir aprimorar o nosso sentido para subir, a gente vai subir muito rápido. Saltos quânticos estão disponíveis. Só que nós temos que acordar e perceber o que é que nós estamos plantando, semeando e ter esse caráter investigativo para não acreditar em todas as coisas. Resposta, o entendimento parte do centro cardíaco. Então, caso você tenha contato com algum ser, você não consiga ter um entendimento, pergunta para o seu coração, sente o conforto do seu corpo. Todo o processo de ilusão, ele acontece na mente. Cuidado com as histórias da tua mente, mas o teu corpo, o teu coração, ele traz uma sinalização muito mais fidedigna, inclusive se o ser que se apresenta é positivo ou não. Porque as consciências extraterrestres conseguem se plasmar aqui, ou seja, conseguem se projetar aqui com várias imagens diferentes, aparências. Eles podem se projetar de anjos, mas podem estar disfarçados. Por isso é importante a gente ter um entendimento multidimensional, porque em outras realidades, em outras camadas no astral, digamos assim, é muito fácil enganar a gente daqui, se a gente não estiver ligado nesse lugar. E aí, para fechar esse vídeo, eu quero deixar um mantra, que é um mantra muito poderoso, que vai te proteger. Então, se você estiver precisando do discernimento, se a entidade que você está se conectando, se o que apareceu para você é real ou não, respira no seu coração e mantraliza. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. Kodosh, 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 Adonai Tsebayot. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus de todo o universo. Mantraliza 3 vezes que o que não é real não fica mediante essas palavras em hebraico que abrem códigos de conexão com o céu superior. Estamos todos juntos nesse momento. Eu, particularmente, estou bastante curiosa para entender como que vai ser o desdobramento desses contatos e avistamentos e abertura. E é importante que a gente lembre de sempre cultivar o entendimento sobre todas essas coisas para que a gente possa, assim, juntos, se elevar. Se você está se sentindo meio sozinho aí nessa caminhada, eu tenho um grupo gratuito que está na descrição desse vídeo, na qual você pode ter contato mais próximo comigo e ali eu estou sempre passando informações e notícias e movimentos para estar mais por dentro desse plano multidimensional. Gratidão!